No país da malandragem, todo mundo tem que se dar bem. É um jeitinho que você dá aqui, um jeitinho que o outro dá ali, e quando menos esperamos já estamos quase todos envolvidos em uma mistura de simpatia, quebra de regras e cinismo. O jeitinho brasileiro é um tipo específico de comportamento desonesto e se refere a uma ação voluntária que envolve o uso de criatividade, engano, empatia ou cordialidade para obter favores ou resolver problemas. É comum que a pessoa infrinja leis, quebre normas sociais ou passe por cima de valores morais para se dar bem. O jeitinho se expressa de muitas formas. Quando alguém precisa do favor de um agente da lei para ter um documento aprovado ou evitar uma punição, por exemplo. A pessoa pode usar conexões como amigos ou familiares em comum para resolver um problema de forma mais rápida. Essa é uma forma típica dos brasileiros burlarem a burocracia, as leis e as normas para atingirem um objetivo, mesmo que para isso acabem prejudicando outras pessoas no caminho. De tão naturalizado e arraigado que já é na nossa cultura, a tendência de muitas pessoas pode ser a de aceitar passivamente ações desse tipo, tais como aceitar alguém que fura uma fila depois de cumprimentar uma pessoa que já estava nela. As pessoas tendem a construir uma referência do que é agir desonestamente com base no que acontece no seu cotidiano. Além disso, pessoas que vivem em países com maiores níveis de corrupção institucional podem se mostrar mais desonestas. Para chegar a essa conclusão, um grupo de cientistas analisou dados relacionados à corrupção governamental e fraudes eleitorais em 23 países, além de medir a tendência à desonestidade das pessoas de tais países. Não só as pessoas se mostraram mais desonestas em uma tarefa de rolar dados quando viviam em um país onde a corrupção institucional era mais comum, como também foi identificado algo que comentamos no vídeo sobre desonestidade. Ao invés dos participantes dizerem que o número que tiraram no dado foi aquele que lhes renderiam mais dinheiro, eles tenderam a relatar números um pouco menores do que esse. Ou seja, mesmo quando estavam sendo desonestas, as pessoas ainda pareciam se importar com sentir algum senso de honestidade. No Brasil, o jeitinho acaba sendo uma forma de lidar com a excessiva formalidade e as restrições legais por meio de pequenas trapaceadinhas que são tão comuns no nosso cotidiano que continuamos de bem com nós mesmos depois de dar as nossas gingadas sociais duvidosas. O jeitinho mostra como a criatividade também possui o seu lado obscuro. Um estudo inclusive identificou que participantes mais criativos tendiam a ser mais desonestos em uma tarefa do que os participantes menos criativos. Isso ocorreria porque a criatividade permite uma maior capacidade de pensar em justificativas para o próprio comportamento. E isso, por sua vez, ajudaria a pessoa a sentir menos desconforto com realizar ações desonestas. O patrimonialismo é característica de um estado em que ocorre confusão entre o que é público e o que é privado. Em nosso país, o patrimonialismo é herança desde o Brasil colônia com a influência de Portugal. E nós, o povo, fomos ao longo do tempo naturalizando. Esse conceito é essencial para entendermos o Homem Cordial, escrito por Sérgio Buarque de Holanda. No Brasil colônia, a família patriarcal era o centro das relações sociais brasileiras. Se tratando de família, as relações acontecem na esfera íntima e privada, geralmente em nossos lares. Em vista disso, nos dias atuais, pode-se observar a herança da família patriarcal em nossas características. O brasileiro é conhecido por sua cordialidade, hospitalidade e um desejo de estabelecer relações íntimas e afetuosas. Contudo, observando mais a fundo, muitas vezes por detrás dessa cordialidade existe outro lado. Temos aversão à formalidade, burocracia e muitas vezes levamos as relações que estabelecemos e como agimos da esfera íntima para a esfera pública, havendo assim uma invasão da esfera pública pela esfera privada, o que gera alguns problemas muito conhecidos por todos nós brasileiros em nosso país, como clientelismo, nepotismo, entre outros. Jeitinho brasileiro é uma expressão que comporta múltiplos sentidos. Quando se pensa em jeitinho brasileiro, já pensamos na sua parte negativa e acabamos esquecendo da sua parte positiva, que se manifesta através de algumas características, como uma certa leveza de ser, que combina efetividade, bom humor, alegria de viver e uma dose de criatividade. E lembra-se apenas da sua parte negativa, onde envolve
a personalização das relações para o fim de criar regras particulares para si, flexibilizando ou quebrando normas que deveriam ser aplicadas a todos. Esse pacote negativo inclui o improviso, a colação do sentimento pessoal ou das relações pessoais acima do dever e uma certa cultura da desigualdade, que ainda caracteriza a vida da população brasileira. Corrupção, uma palavra tão comum aos políticos brasileiros que não conseguimos pensar que esse mesmo termo se enquadra ao nosso jeitinho brasileiro. A corrupção, em certo sentido, é produto da forma de vida de uma sociedade aquisitiva, onde domina o dinheiro e onde as pessoas são julgadas pelo que possuem e não pelo que são. Então, se você fura fila, se você suborna o guarda de trânsito quando é pego na blitz, troca voto por favores, se você tira vantagem dos outros por se achar mais esperto, se você recebe um troco a mais e não devolve, se você para tudo na vida dá um jeitinho, você em nada difere dos políticos corruptos desse país. Eles são apenas um reflexo seu.